Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse momento, esse ambiente onde você aprende, ouve e conhece um pouco mais sobre o nosso Ministério Fiel, sobre as nossas frentes ministeriais, Editora Fiel, Curso Fiel, Conferência Fiel, nosso Ministério Online com Voltemos Evangelho e o MAP, o Ministério Apoia um Pastor. E hoje nós estamos com um convidado de muita honra, Reverendo Alderi. Muito obrigado por estar aqui conosco. Vai ser muito bom a gente poder conversar um pouco mais sobre a história da igreja e a história do protestantismo no Brasil. Será uma honra e um dia de aprendizado, né, Vini? Sim. Pessoal, hoje vocês sentam na cadeira aí e aprendam, que hoje a gente está com uma expectativa de ter uma boa de uma aula aqui, porque estamos diante de um pastor, mas também um professor, né, um historiador, melhor dizendo, sobre a história da igreja e também do protestantismo no Brasil, né? Eu não estou me ouvindo mais. Voltou? Ah, ok. E também da história do protestantismo no Brasil, né? Então eu queria apresentar aqui o nosso querido reverendo Alderi Matos, é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, formado na turma de 74, bacharel em filosofia pela Universidade Católica do Paraná, bacharel em direito pela Escola de Direito de Curitiba. Temos aqui um jurista também. Olha só. Mestre em teologia sagrada no Novo Testamento pelo Andover Newton Theological School, nos Estados Unidos, e doutor em teologia pelo Boston University School of Theology nos Estados Unidos também, em 96. Ele é ministro presbiteriano desde janeiro de 75, e além do CPAJ, né, do Andrew Jumper, ele também leciona na Universidade Presbiteriana Mackenzie e também no JMC, né, Seminário José Manuel da Conceição. Ele também é editor da conhecida revista Fides Reformata, que tanto nos abençoa, né? Abençoa a teologia reformada brasileira com excelentes artigos. Sim. Super recomendamos. E ele também colabora na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. E, por último, o mais importante, ele é esposo da Cíntia e pai do Pedro Paulo e do Luiz Eduardo. Reverendo Alderi, seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast. Muito obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui na Editora Fiel, né? E participando desse podcast e podendo falar a respeito desse tema que muitas vezes é um tanto omitido, um tanto esquecido, que é a história do protestantismo, do movimento protestante, do movimento evangélico no Brasil. Né? Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, e o meu abraço caloroso também aos nossos espectadores e ouvintes. Muito bom. Reverendo, começando já as nossas perguntas, a gente, né, adentrando ao nosso assunto, conta-se a história de uma jovem moça que, ao ser incentivada pelo seu pastor a começar a estudar sobre a história da igreja, ela reúne as pessoas dentro da escola bíblica dominical e ela começa a dizer: irmãos, nós estamos aqui hoje, estou fazendo aí uma introdução à minha pergunta, nós estamos aqui hoje para estudar mais sobre a história da igreja, um assunto tão importante para nós, e que vai ser período de, basicamente, o nosso ano de estudo aqui em nossa igreja. E eu gostaria de dizer aos irmãos que o nosso pastor nasceu em 1956 e a história da nossa igreja começa a partir de então. Né? Eu estou dizendo isso porque o Brasil tem essa tendência, o brasileiro, de se esquecer muito fácil da história, né? E dentro do seu campo de estudo, quão importante é justamente para o brasileiro conhecer mais sobre a história da igreja e principalmente a história da formação do protestantismo do nosso Brasil. Sei que eu comecei basicamente com uma piada, né, sobre a irmã muito piedosa querendo mostrar sobre como começou a história da igreja e ela relacionando diretamente ao seu pastor, mas a gente sabe que é muito mais abrangente que isso, né? É verdade, esse é um tema extremamente importante, extremamente relevante, mas que nem sempre recebe a devida saliência, né? A devida ênfase no meio protestante brasileiro, no meio evangélico brasileiro. A gente poderia dizer aqui 1 milhão de coisas a respeito desse assunto, né? A importância da história. Né? Eu sempre costumo dizer, nós somos seres históricos, né? Nós somos animais históricos. Cada um de nós tem a sua história de vida, né? A história de vida da sua família, e nós, ou conscientemente ou inconscientemente, valorizamos isso, né? Nós gostamos de falar a respeito dos acontecimentos da nossa vida, né? Coisas da nossa infância, da nossa mocidade,
ou então das experiências dos nossos pais, né? Gostamos de falar a respeito dos nossos antepassados, dos nossos avós, né? A gente gosta de fazer aquelas perguntas, como era vovô, como é que era no seu tempo, isso, aquilo e tal, né? Então é isso, a gente valoriza a história nesse aspecto mais informal, pessoal, familiar, mas esquece que nós fazemos parte de outras histórias maiores, né? Nós fazemos parte, por exemplo, da história do nosso país, né? A história do Brasil é também, num certo sentido, até certo ponto, a nossa história, como brasileiros que somos, né? E nós fazemos parte da história da igreja, sendo pessoas ligadas à igreja cristã, né? Então, a história do cristianismo é também a nossa história. Mas eu vou mais longe quando eu falo a respeito disso, mostrando e destacando que a fé cristã é uma fé profundamente histórica. A Bíblia é um livro saturado de história, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos o tempo todo história. História não só no sentido de sucessão de acontecimentos, de eventos, de pessoas, mas a história no seu sentido mais rico e mais profundo. Eu costumo dizer, né, que Deus é um ser ahistórico, ou seja, não histórico em si mesmo, né? Deus sendo o eterno, Deus sendo o absoluto, ele está fora e está além do tempo e do espaço. E, portanto, está fora da história, porque a história é justamente essa interseção entre tempo e espaço, né? A história tem o seu aspecto temporal e o seu aspecto geográfico, né? E Deus, né, sendo o absoluto, está além do tempo e do espaço. E, no entanto, Deus é o criador da história, né? Deus, quando fez o mundo, quando fez os seres humanos, Deus deu o pontapé inicial na história, né? Então, Deus é o autor da história. Não só a história do mundo, a história do universo, a história da humanidade, mas a história da salvação, num sentido mais rico e mais profundo. Sim. E uma das maiores provas, uma das maiores manifestações dessa imensa valorização que Deus confere à história, nós encontramos na encarnação. O que é a encarnação, senão o Deus eterno e atemporal entrando na história humana e transformando essa história, né? No momento em que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, veio a este mundo, né? Entrou na história humana, ele deu um significado extraordinário, ele enriqueceu de uma maneira inédita a história e a experiência humana sobre a Terra, né? Então, quando João diz lá que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, é esse momento mágico, né? Esse momento extraordinário do Deus ahistórico, agora se tornando histórico na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa, na vida, no ministério, na obra redentora de Cristo Jesus. Enfim, essas considerações nos mostram o imenso valor da história, né? Então, a história nesses sentidos mais amplos e mais profundos, e a história também nesses sentidos mais particulares, mais restritos, como é, por exemplo, a história do movimento protestante, do movimento evangélico no Brasil, né? Então, da mesma maneira como nós devemos valorizar a história bíblica, ou então a história da ação providencial e redentora de Deus em Cristo Jesus, nós também devemos valorizar a nossa história pessoal, a nossa história familiar e também a nossa história espiritual, né? Como membros que somos dessa grande família evangélica, família protestante neste país e neste tempo aqui no Brasil. Isso é importante justamente porque nos dá características do porquê nós somos o que somos,
de onde nós viemos de verdade. Isso. Falando já no protestantismo brasileiro em si, né? O quanto nós fomos influenciados por missionários, por pioneiros que vieram para trazer as boas novas de salvação ao nosso país. Eu gosto muito da história justamente por isso, porque a gente consegue ver pontos de contato de como estava acontecendo, talvez naquele tempo específico, na geografia específica, e como que a gente vê questões hoje em dia que continuam a partir daquele momento específico de quando vieram esses missionários e pioneiros. E eu sei que o senhor tem um livro, o Vini pode mencionar o nome do livro, falando sobre os primeiros contatos, né, com sim, o protestantismo. Sim. Na verdade, tem uma lista aqui de livros Quais do são pastor. os livros? Eu acabei me esquecendo na apresentação, né? Mas agora é o importante. primeiro é os Pioneiros Presbiterianos do Brasil. Uhum. Nós temos também a Caminhada Cristã na História. O livro Cristo e a Cruz, com o reverendo Hermes Maia, que é nosso colunista aqui no Voltemos ao Evangelho. Gostaríamos muito de ter o Hermes Maia aqui também, esperamos que em breve a gente consiga. Fundamentos da Teologia Histórica, né? Da série Fundamentos da Teologia da Vida Nova. Temos também Erasmo Braga, o Protestantismo e a Sociedade Brasileira. Fé Cristã e Misticismo. As Ciências Divinas e Humanas. As Ciências Divinas e Humanas, né? Dicionário, olha isso que interessante. Nem sabia que existia esse dicionário. Dicionário Enciclopédico de Instituições Protestantes no Brasil e os Consolidadores da Obra Presbiteriana no Brasil. Então, se você quiser estudar aí os livros do reverendo Alderi, tá aí essa pequena lista. Muito bom. E como se dá, então, pastor, né, trazendo esse aspecto histórico, essa chegada do protestantismo ao Brasil por meio dos missionários e pastores presbiterianos? Pois é, a vinda do protestantismo para o Brasil, ela se dá em vários momentos ou em várias fases, né? Não é uma coisa que acontece só num momento, mas é uma história complexa e longa, né? De longa duração. Então, nós temos primeiro o protestantismo do chamado Brasil Colônia, né? Aquelas duas primeiras tentativas de introdução do protestantismo no Brasil por meio dos franceses lá da França Antártica, lá na Baía de Guanabara, né? E depois os holandeses naquela sua permanência de 20 e poucos anos lá no nordeste do Brasil. Então foram experimentos muito significativos, não tanto pela sua duração, nem pelos seus resultados, mas pelo seu pioneirismo. Né? Foram as primeiras tentativas de introdução da fé protestante, da fé evangélica no Brasil, embora elas tenham finalmente sido mal sucedidas, não tenham tido um êxito duradouro. Um segundo momento da vinda do protestantismo para o Brasil se dá por meio dos imigrantes, da imigração, é o chamado protestantismo de imigração. Ou seja, já no século XIX, depois da transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, então começa a surgir toda uma legislação, pela primeira vez na nossa história, mais de 300 anos depois da independência, permitindo o exercício legal do culto protestante no Brasil, das atividades dos protestantes no Brasil, legalizada pelo governo. Então, aqueles tratados que foram firmados entre Portugal e a Inglaterra, né, em 1810 principalmente, seguidos da chegada dos primeiros imigrantes protestantes de convicção anglicana. Né? Então, os protestantes anglicanos, ou seja, ligados à Igreja da Inglaterra, começam a vir para o Brasil, comerciantes, diplomatas, e começam a surgir as primeiras capelas, os primeiros pastores, os primeiros capelães, né? E poucos anos depois a chegada dos luteranos, o segundo grupo, os luteranos, né? Principalmente a partir da independência, né? O primeiro grupo chega em 1824, 2 anos depois da independência, e eles vão se estabelecer lá em Nova Friburgo, na então província do Rio de Janeiro, né? Hoje estado do Rio de Janeiro. Então, o protestantismo imigratório, de imigração, os anglicanos e os luteranos. E pouco tempo depois, então começam a surgir no Brasil as primeiras manifestações do chamado protestantismo missionário.
Qual que é a diferença principal entre o protestantismo de imigração e o protestantismo de missão, ou missionário? É a atitude em relação aos brasileiros, né? Os imigrantes protestantes restringiam as suas atividades ao seu próprio grupo. Eles não tinham nenhum interesse em comunicar a sua fé, em levar o evangelho aos naturais da terra, aos brasileiros. A fé ficava restrita ao grupo imigrante. E já no protestantismo missionário é exatamente o contrário, né? A preocupação principal, a primeira motivação é pregar aos brasileiros, né? E a primeira manifestação disso, então, foi uma pequena missão metodista que se instalou no Rio de Janeiro na segunda metade da década de 1830, ainda bem perto da independência do Brasil, 35 até 41. Então vieram 3 missionários metodistas para o Brasil, implantaram lá no Rio uma escola dominical, mas esse trabalho acabou não tendo continuidade por uma série de dificuldades, eles precisaram interromper esta primeira tentativa de missão protestante no Brasil. Mas ainda assim, ficou alguma coisa desse esforço, porque um desses 3 pastores, um homem chamado Daniel Kidder, ele fez viagens pelo Brasil todo. Ele manteve contatos muito importantes com intelectuais e políticos brasileiros, e ele escreveu um precioso livro que é editado até hoje, Reminiscências de Viagens e Residência no Brasil, em 2 volumes, um dedicado ao norte e outro dedicado ao sudeste, né? E ali, então, ele faz uma descrição extraordinária do Brasil, em todos os seus aspectos. Ele descreve o povo, a religiosidade, a cultura, né, as atividades econômicas e a política e assim por diante. Então, é um retrato maravilhoso que nós temos do Brasil, e é uma coisa muito valorizada, então, pelos acadêmicos, pelos estudiosos, pelos antropólogos, os sociólogos, né? Um retrato muito bom do Brasil em meados do século XIX, né? Pouco antes da metade do século XIX. E, então, é isso. Essa missão se encerra, e daí, cerca de 15 anos depois, 14, 15 anos depois, é que surge o primeiro experimento missionário protestante permanente, duradouro, no Brasil, com a vinda do reverendo Robert Reed Calley, ou Kelly, né? Aquele pastor congregacional que também se estabeleceu no Rio de Janeiro e que fundou a primeira igreja evangélica brasileira, não imigrante, brasileira. A Igreja Evangélica Fluminense, que existe até hoje e que foi organizada em 1858. Né? Então, esse é o primeiro grupo realmente do protestantismo missionário que veio para ficar. Né? Um grupo que se estabeleceu em bases definitivas, duradouras até os nossos dias. O segundo grupo, logo em seguida, 4 anos depois só do reverendo Calley, os presbiterianos. Né? E o primeiro grupo de origem norte-americana. Porque esses 3 grupos que eu mencionei até agora, anglicanos, luteranos e congregacionais, todos os 3 de origem europeia. Né? Calley era europeu, era escocês. Né? Então, o primeiro grupo que vem dos Estados Unidos para o Brasil, de maneira permanente, definitiva, então, são os presbiterianos em 1859, com o reverendo Simonton, né? Ashbel Simonton. E, em seguida, poucos anos depois, os metodistas retornam ao Brasil, agora de maneira definitiva. Em seguida, os batistas. E, finalmente, ainda na época do século XIX, os episcopais. Né? Então, com esses grupos se completa esse quadro, esse conjunto das missões protestantes pioneiras do Brasil. Uma pergunta, pastor. O senhor começou falando sobre a vinda dos franceses para cá. Me corrija se eu estiver errado. Esses seriam os hugonotes enviados por João Calvino, Isso, nessa exato. primeira, que começa... A gente tem até uma confissão de fé de Guanabara, especificamente sobre esse tempo. A minha pergunta seria, tem reflexos desse momento com esses franceses aqui, que foram, acho que, martirizados, se eu não me engano, depois com esses missionários que vieram, esses pioneiros nessa faixa específica? Ou a gente só tem, por exemplo, eles
apenas a fim histórico, né? Nós sabemos que eles vieram, nós temos essa confissão específica que eles puderam fazer aqui, mas isso não tem influência nenhuma direta, né, com os outros missionários. É verdade. Então, a permanência dos franceses, que era um grupo aí de 12 ou 13 pessoas só, enviadas por Calvino e pela Igreja Reformada de Genebra, sob a liderança de 2 pastores, o Richier e Chartier, Guilherme Richier e o Chartier. Então, esse grupo só ficou no Brasil 1 ano e pouco, porque eles tiveram dificuldades com o comandante da colônia, o almirante Villegagnon, né? Ele, no início, demonstrou algumas simpatias pelo protestantismo, mas depois ele acabou entrando em conflito com esses evangélicos, principalmente por causa dos sacramentos e, mais especificamente, a ceia do Senhor, a Eucaristia, né? E acabou expulsando-os da ilha, onde eles estavam localizados, para o continente. E foi nesse contexto, então, que 5 deles, redigiram a belíssima Confissão de Fé da Guanabara, em fevereiro de 1558, Muito tempo antes. que é um dos documentos mais antigos da fé reformada. Né? Ela foi escrita antes de muitos outros documentos famosos. Né? Com certeza. Então, 1558. Foi a única coisa praticamente que restou do trabalho deles, foi essa confissão de fé e, além disso, o livro escrito por um desses huguenotes, que foi o Jean de Lery, História de uma Viagem à Terra do Brasil. Hoje publicado até hoje, né, com o nome de Viagem à Terra do Brasil, sem o História, né, só Viagem à Terra do Brasil. Então, um livro precioso, porque não só registra as experiências desse grupo, né, mas contém informações valiosíssimas sobre os indígenas brasileiros naquela época. Então, os etnólogos, os antropólogos, né, louvam, né, essa obra, porque é a primeira do gênero escrita a respeito do Brasil, a respeito dos indígenas brasileiros, né? Mas, enfim, esse trabalho realmente não teve consequências maiores e também não serviu assim de inspiração direta para nenhum grupo que veio posteriormente, né? Porque os grupos que vieram posteriormente foi muito tempo depois, né? Então aquele episódio já tinha sido praticamente esquecido, né? Então nós tivemos então um período de trevas absoluta. Exato. Praticamente, né, na história. Eu digo isso lá num texto que eu escrevi, né? Durante 1 século e meio desapareceu qualquer vestígio de uma presença institucional do protestantismo no Brasil. Que século e meio é esse? Desde a expulsão dos holandeses, 1654, até a chegada dos primeiros anglicanos, 1808, 1810, mais ou menos 1 século e meio. Nada, nenhuma presença protestante de qualquer espécie no Brasil, pelo menos em termos institucionais, a não ser a presença ocasional de um ou outro aventureiro, de um ou outro viajante que passava por aqui, né? Nós temos figuras como Hans Staden e outros, né? Mas presença institucional nenhuma. E nós temos algum registro, pastor, de a presença de algum remanescente fiel, assim, nesse tempo de trevas? Alguma igreja, algum grupo de pessoas que ficaram na fé protestante durante esse tempo, mesmo que seja pequeno? Olha, dos franceses, não, né? Porque os franceses chegaram ao Brasil com 2 objetivos: implantar uma igreja reformada entre os imigrantes, entre os europeus que tinham vindo para a França Antártica, né? E evangelizar os indígenas. E eles acabaram, por causa da brevidade da sua estada e dos conflitos com o comandante da colônia, não fazendo nenhuma coisa nem a outra. Nossa. Nem conseguiram implantar a igreja, nem conseguiram evangelizar os indígenas. Então não sobrou nada. Agora, no que diz respeito aos holandeses, daí a história já foi diferente. Como os holandeses ficaram mais tempo, ficaram 24 anos no Nordeste, e eles implantaram mais de 20 igrejas locais, 2 presbitérios e um sínodo da Igreja Reformada da Holanda. Então, e outra coisa, eles trabalharam muito entre os indígenas. Inclusive, quando eles foram expulsos, eles estavam se preparando para publicar uma tradução da Bíblia para o tupi e para
treinar e ordenar pastores indígenas. Eles não chegaram a fazer isso, mas estavam se preparando para isso quando foram expulsos. Né? Então, existe aí pessoas, né? Existem historiadores, inclusive uma aluna lá do Mackenzie, que escreveu uma tese a respeito disso, lá no curso de Ciências da Religião, dizendo que ficou uma igreja indígena no Brasil por muitos anos, depois da expulsão dos holandeses. Inclusive, essa tese foi publicada, né? A primeira igreja protestante do Brasil e tal. Então, essa igreja indígena lá do Nordeste, que acabou eventualmente desaparecendo, mas que teve uma existência durante algum tempo, mesmo após a expulsão dos holandeses. Nossa, que legal. Muito bom. E aí, o senhor contou um pouco como começou esse movimento no Brasil, e aí começaram a se estabelecer essas instituições missionárias com igrejas propriamente brasileiras. Como que a gente começa a ver esse desenho do protestantismo no Brasil, com diversas denominações, trabalhando em locais diferentes, né? No norte ou no centro-oeste ou no sul? Como é que começou a se espalhar esse movimento protestante? Essas igrejas a que eu me referi há pouco, né, as igrejas pioneiras, ou seja, a congregacional, a presbiteriana, a metodista, a batista e a episcopal, essas 5, sem contar nas igrejas imigrantes, né, a anglicana e a luterana, elas passaram a ter uma presença bastante difundida, bastante disseminada em muitas regiões do Brasil. Né? Às vezes um grupo se estabelecia num lugar, só ali, outro grupo num outro lugar, só lá, e outros grupos em vários lugares. Se espalhavam bastante. Esse foi o caso, por exemplo, dos presbiterianos. Né? Eles chegaram inicialmente ao Rio de Janeiro, logo em seguida já vieram para São Paulo, já foram para o sul de Minas, e 30 anos depois, quando foi organizado o nosso sínodo, em 1888, os presbiterianos já estavam presentes em todas as regiões do Brasil. Né? Legal. Havia igrejas presbiterianas no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, na Amazônia. Né? Então, houve uma divulgação bastante significativa. Agora, quando a gente entra no século XX, daí multiplica-se o número de organizações missionárias e denominações protestantes atuando no Brasil. Né? Por exemplo, em 1900, certinho, chega uma segunda igreja luterana no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos 2 denominações luteranas. Temos a IECLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sem o confissão. Né? Então, essa primeira com uma postura mais liberal, mais progressista, ecumênica, etc., e a segunda bastante conservadora. Né? Então, esse segundo grupo chegou em 1900. O primeiro grupo tinha chegado em 1824. Quase 80 anos antes. E daí esse segundo grupo, que é o chamado Sínodo de Missouri, ou seja, luteranos que vieram não da Alemanha, mas dos Estados Unidos, então chega em 1900. Né? Alguns anos depois chega, por exemplo, o Exército de Salvação, 1922. Começam a chegar também as primeiras igrejas pentecostais a partir de 1910. Né? 1910, Congregação Cristã no Brasil. A primeira igreja pentecostal do Brasil, 1910, já há mais de 100 anos. Né? No ano seguinte, Assembleia de Deus, 1911, lá em Belém do Pará, e depois em muitos outros lugares. Né? Então, vai se multiplicando imensamente esse número de igrejas, de organizações missionárias e essa presença protestante no Brasil, até chegarmos à situação atual, onde talvez aí 1/4 ou 1/3 dos brasileiros se identificam como evangélicos. Né? Até chegarmos na situação onde a gente precisa de um dicionário enciclopédico de instituições protestantes no Brasil. Verdade, é verdade. Essa obra é maravilhosa, viu? Deu um trabalho imenso. Eu imagino. A catalogação dela é por ano? Desculpa, reverendo, cortar o seu. Não, essa obra, esse que seria o primeiro volume de uma série, nós ficamos só no primeiro volume, mas essas instituições são instituições educacionais. Esse é um livro de instituições educacionais, mas de todas as denominações históricas. Anglicanas, batistas, congregacionais, presbiterianas e assim por diante. É um levantamento muito valioso. O senhor comentou algo sobre a questão liberal e a gente
século XIX para XX, cresce muito isso na Europa, né? Até mesmo nos Estados Unidos. Isso reflete no Brasil de maneira direta nesses missionários que vieram para cá. O senhor tem alguma relação entre essa questão liberal, da teologia liberal e esses missionários chegando aqui plantando igrejas e a formação de uma igreja brasileira sendo evangelizada por liberais? Pois é, no caso dos presbiterianos, a igreja presbiteriana norte-americana se manteve essencialmente conservadora, essencialmente uma igreja reformada, no sentido clássico, né, no sentido histórico, até a década de 1920. Tá? Então, na década de 20 é que surgiu a famosa, tristemente famosa, controvérsia modernista fundamentalista nos Estados Unidos. E então, a partir daquela década, nós já começamos a receber missionários assim com uma cabeça um pouco diferente, né? Mais preocupados com questões sociais, né? Com escolas, com hospitais, com missões agrícolas, coisas desse tipo, né? E não tanto já com evangelização e plantação de igrejas como tinha sido no início, né? Mas o fato é que a essa altura da história, o movimento evangélico brasileiro já era um movimento grande e consolidado, basicamente consolidado, né? Quando começam a chegar esses missionários já com uma nova mentalidade, com novas preocupações e até com novas tendências teológicas, né? Mas o fato é esse, a igreja evangélica brasileira se manteve durante muito tempo como uma igreja essencialmente conservadora, né? Então houve casos pontuais de dificuldades, por exemplo, que aconteceu na IPI nos anos 30. Nos anos 30 houve na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aquela que surgiu em 1903, houve a chamada controvérsia das penas eternas, né? Um candidato ao ministério revelou dúvidas no seu exame, né, para ordenação acerca do inferno, né, acerca das penas eternas. Ele achava que talvez o inferno não existisse, né? E, enfim... Isso na sabatina dele. Exato. Então, aquilo provocou uma celeuma. Melhor, né? lugar para ele falar sobre isso. O lugar perfeito, né? Aquilo provocou uma controvérsia muito grande. E, como resultado dessa controvérsia, 2 grupos saíram da IPI, com tendências opostas, diametralmente opostas. Um grupo, liderado pelo reverendo Bento Ferraz, fundou, em 1940, a Igreja Presbiteriana Conservadora. Tá? Então, eles preocupados com essas tendências da IPI na época, formaram essa igreja conservadora que existe até hoje, né? Principalmente aqui em São Paulo, capital, e no interior do estado. E um outro grupo, com uma tendência oposta, ou seja, uma tendência aberta, né? Ecumênica e inclusivista, pluralista, formou uma igreja, somente uma igreja local, a Igreja Cristã de São Paulo. Inclusive no bairro vizinho do meu lá em São Paulo, na Santa Cecília. Eu moro no Higienópolis, então essa é a igreja na Santa Cecília. Igreja Cristã de São Paulo, com o reverendo Otoniel Mota e outros elementos muito conhecidos, né? Mas essa Igreja Cristã de São Paulo teve uma existência breve, existiu por alguns anos e depois acabou desaparecendo. Mas esse é um exemplo, né, desse tipo de dificuldades teológicas que haveriam de se multiplicar à medida que o tempo foi transcorrendo, né? Não só na igreja ou nas igrejas presbiterianas, mas também em outras denominações. Mas o momento mais difícil, com toda certeza, na história do protestantismo brasileiro, foi o que aconteceu nos anos 60 e 70 do século XX, 1960, 1970, naquela época de uma imensa polarização na sociedade e na política brasileira, entre esquerda e direita, que acabou resultando, então, na tomada do poder pelos militares em 1964, né? E o início daquele longo regime militar de 20 e poucos anos, né? Então, essas questões que estavam sacudindo a sociedade também abalaram as igrejas. Então não tem nada novo debaixo do sol mesmo, né, pastor? É verdade. Nada de novo. Então, aquilo causou tensões tremendas em todas as denominações históricas, né? Eu conheço mais a história da minha igreja, que é a IPB, mas eu sei que a IPI, a Igreja Metodista, as igrejas batistas também foram afetadas por aqueles acontecimentos
dramáticos, né, dos anos 60 e 70. Mas o fato é esse, né, que quando a gente olha para o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, né, nós até achamos que a situação da igreja brasileira está muito boa, em comparação, né? Porque a grande maioria dos evangélicos brasileiros ainda tem uma postura conservadora, bíblica, né? Evangelística. E, então, isso é muito saudável e devemos ser gratos a Deus por isso, né? Eu ia pedir ao senhor se consegue ressaltar esses... Não seriam pontos, né? Mas seriam características mesmo dessas igrejas nessa vinda, né? Que o senhor falou. A gente tem falado sobre o liberalismo e o senhor comentou sobre como as igrejas continuam conservadoras naquele tempo, né? Quais foram essas... Ou quais são as frentes importantes que essas igrejas hoje continuam a trabalhar como um distintivo? Olha, essa igreja aqui realmente é uma igreja conservadora e consegue lutar contra esse tipo de artimanhas de Satanás, né? Com seus homens que têm tentado mudar a cabeça de jovens e de muitos outros, né? Quais são essas verdades que a igreja tem conseguido trabalhar e lutar até hoje que permanece? Certo. Pois não existe um consenso teológico no protestantismo brasileiro, como não existe em nenhum lugar do mundo, né? Não existe nos Estados Unidos, não existe na Europa, né? Um consenso teológico. Nós temos aquele grande divisor de águas, né? Uhum. De um lado o arminianismo, do outro lado a fé reformada, né? E isso sem falar dessas novas teologias que têm surgido aí em algumas igrejas. Novas perspectivas. Teologia da prosperidade, do coach, né? Missão integral e por aí afora, né? São muitas coisas, né? Mas o fato é esse, né? Apesar dessas diferenças, né? Existem também alguns consensos importantes no evangelicalismo brasileiro, né? Uma contínua valorização das Escrituras, uma valorização da Palavra de Deus, né? Uma preocupação muito grande com o evangelismo, com a plantação de igrejas. E, ao mesmo tempo, também um sentimento de responsabilidade em relação à sociedade brasileira, né? Ou seja, nós não vivemos numa redoma, nós não vivemos numa torre de marfim, né? Nós vivemos numa realidade histórica e social concreta, que é o Brasil, né? O Brasil do início do século XXI, com suas grandes dificuldades, com seus grandes problemas no âmbito da política, no âmbito da economia, no âmbito social, né? E as igrejas, então, têm a compreensão de que elas precisam levar a mensagem libertadora e transformadora do Evangelho para todas essas situações da sociedade em que nós vivemos, né? Deus não se interessa só pelas almas dos seres humanos, né? Deus se interessa pelo ser humano integral, completo, né? Não só pelas suas necessidades espirituais, que sem dúvida são tão importantes, tão básicas, né? Mas também pelas necessidades materiais, né? Pelos mais diferentes âmbitos da vida individual, da vida coletiva. E eu creio que as igrejas brasileiras, em maior ou em menor grau, elas sentem esse desafio, né? E essa responsabilidade de levar respostas bíblicas, respostas cristãs para os grandes problemas, para os grandes dramas, para os grandes desafios da sociedade brasileira, né? Mas é um caminho árduo. Sim, eu pergunto isso ao pastor porque às vezes a gente tem pessoas que nos ouvem ou estão nos assistindo que não, talvez tenha por completo a história da sua própria denominação, né? E vive hoje esse drama de estar sendo assaltado muitas vezes por uma teologia liberal. E por não ter esse referencial da história, ela não sabe, por exemplo, hoje, o que a minha igreja hoje deveria estar pensando para lutar contra isso. E talvez esse olhar para a história, como o senhor tem trazido, né, dentro da história do protestantismo do Brasil, seja importante para falar, olha, ainda que a minha igreja não seja de uma denominação como das que foram citadas, ainda assim eu consigo ver características dentro dela bíblica e que consegue defender os nossos membros, os meus irmãos, de uma teologia que tem assaltado o povo brasileiro. Essa é uma questão imensamente complexa, né? Quando você fala para um liberal e pergunta qual é a grande contribuição que você está dando para o Brasil,
Então, ele vai dizer, provavelmente, que eles estão dando uma contribuição na área social, né? Em relação às carências sociais do povo brasileiro, estão servindo como uma espécie de uma consciência do Estado, né, em relação a essas questões, né, despertando a necessidade ou a atenção do Estado para essas dificuldades, etc. e tal, né? Mas o fato é esse. Quem implantou, quem trouxe a fé evangélica e a fé reformada para o Brasil foram essas igrejas de linha conservadora, né? Se nós dependêssemos para a implantação do evangelho no Brasil, né, o evangelho da reforma, se nós dependêssemos para isso de denominações liberais, nós não teríamos um protestantismo brasileiro, né? Porque essas igrejas de linha mais progressista, né, ou aberta, elas não consideram a pregação do evangelho como uma prioridade. E mesmo como uma não prioridade, ou seja, não dão valor nenhum para isso, né? Acho que é uma coisa totalmente dispensável, não é isso que a igreja deve fazer, não é essa a missão da igreja, né? Então é isso. Se nós temos hoje em dia uma igreja evangélica brasileira, e diga-se de passagem, né, que a igreja evangélica brasileira é uma das maiores histórias de sucesso das missões protestantes mundiais. São pouquíssimos os países onde as missões protestantes tiveram tanto êxito como no Brasil, né? Brasil, Coreia do Sul, tal, e China, talvez, e alguns outros países, né? Mas então é isso. Foram essas igrejas que tinham uma posição evangélica histórica, clássica, conservadora, foram elas que trouxeram e elas que implantaram a obra evangélica no Brasil. Se não fossem essas igrejas, se não fosse essa teologia, se não fossem essas preocupações, nós simplesmente não teríamos hoje uma igreja evangélica brasileira, tá? Então isso precisa ser reconhecido. E se a igreja vai sobreviver a longo prazo, tá, e vai continuar realizando uma obra salutar em favor do povo brasileiro, ela precisa manter os seus fundamentos, né? Ela precisa ser fiel às suas origens, às suas raízes, né? O que não significa que nós não devamos valorizar, né, as iniciativas de protestantes em outras áreas, como a área social, de que falamos há pouco, no âmbito da política, da economia, da cultura, da educação, etc., mas não colocar essas coisas como uma prioridade maior, né? A prioridade maior é aquela atividade que, se a igreja não realizar, ninguém mais o fará. Eu sempre coloco a coisa nesses termos, né? Muito bom. Por exemplo, envolvimento social, né? Luta pelos sofredores, pelos pobres. Bom, a igreja pode fazer isso, mas um monte de outras organizações também faz isso, né? Se a igreja não fizer, um monte de outras organizações vai fazer. Agora, pregar o evangelho, plantar a igreja, se a igreja não o fizer, quem vai fazer? Ninguém mais, né? Então, nós devemos realizar e cumprir a nossa missão mais importante, mais prioritária, né? E daí, num segundo momento, com uma atividade subsidiária, também atuar nessas outras áreas, mas nunca deixando de lado a missão primordial e principal da igreja, que é a pregação do Evangelho Redentor de Cristo. Amém. Pastor, o senhor falou aí de vários desafios que a igreja enfrentou, né, e em especial a igreja protestante brasileira, né? E quais são, aprendendo com o passado, né, quais seriam os desafios de hoje, ou que estão pela frente, e como a história da igreja pode nos auxiliar para vencer esses desafios? Pois é, uma coisa que tem sido apontada por muita gente, né, é o fato de que esse crescimento exponencial do protestantismo brasileiro, que tem ocorrido nas últimas décadas, né, como mostram aí os censos gerais do Brasil, e que, segundo as projeções, vai fazer com que, nos próximos anos, metade dos brasileiros seja evangélica, né? Mas, por outro lado, né, então apontam aí os observadores, os historiadores, né,
apesar dessa presença tão grande e tão crescente do protestantismo no Brasil, onde é que está a transformação da nação brasileira, né? Onde é que está a transformação da sociedade brasileira que devia estar acompanhando esse crescimento, né? Uhum. Então, acho que esse é o grande desafio, né, que se coloca diante de nós. Que nós sejamos realmente um elemento de transformação não só espiritual, mas ética da sociedade brasileira, né? E qual é um dos fatores? Bom, existem muitos fatores que contribuem para isso, né? Mas um desses fatores é a desunião, a tremenda desunião dos evangélicos brasileiros, né? São numerosos, mas estão divididos num sem número de grupos. Grupos que, às vezes, têm uma convivência difícil, né? Até uma convivência assim, de rivalidade, de competição, né? Então, muito longe daquele espírito que devia estar presente nos evangélicos, né? Conforme o desejo expresso de Jesus Cristo, né? De que os seus seguidores fossem unidos, vivessem em união, né? Então, é isso. Nós precisamos de líderes que sejam sábios, que sejam vigorosos, que tenham uma palavra profética para a sua geração, para os seus contemporâneos, procurando mostrar essas verdades, né? Alguém parecido com Erasmo Braga, né? Erasmo Braga, nos anos 20, no começo dos anos 30, ele morreu em 32, mas ele foi uma voz assim, né? Ele foi um elemento assim de aproximação e de incentivo à colaboração, à cooperação da comunidade evangélica do Brasil, em torno de uma série de projetos extremamente valiosos, né? Então, a Confederação Evangélica do Brasil, a Missão Evangélica Kaiowá, né? O Instituto JMC, lá na Grande São Paulo, e tantas outras iniciativas valiosas, né? Foram fruto desses esforços cooperativos liderados pelo reverendo Erasmo Braga, né? Nós precisaríamos de outras pessoas que exercessem esse papel agora, praticamente 100 anos depois de Erasmo Braga, né? Pastor, olhando para todo esse período da história que o senhor tem estudado, tem se debruçado, qual seria o momento ou o cenário ou o acontecimento que lhe enche de entusiasmo e o senhor fala, poxa, gostaria que mais pessoas pudessem ler, saber mais sobre... O senhor comentou agora sobre Erasmo, mas qual seria o momento que o senhor fala, poxa, essas pessoas brasileiras deveriam ler mais sobre esse acontecimento no Brasil, que lhe enche de entusiasmo, de alegria? Fala, olha, o Senhor operou de forma grandiosa através da vida dessas pessoas, ou desse momento específico, por meio, especificamente dentro da área do senhor de estudo, por meio da igreja presbiteriana, com esses pastores especificamente? Não é uma pergunta fácil de responder. Existem muitos momentos interessantes, muitos personagens empolgantes, né, na nossa história, mas uma coisa que tem sido muito interessante, mais perto de nós, né, nessas últimas décadas, tem sido essa renovação ou surgimento de um interesse muito grande pela fé reformada, né? Mesmo na igreja presbiteriana, né? Que está historicamente mais ligada à fé reformada. Até algumas décadas atrás, mesmo no âmbito do presbiterianismo, não havia assim uma ênfase, um interesse muito grande na fé reformada histórica, né? Aquela que nos veio lá da reforma suíça, lá do século XVI. Isso é uma coisa de uns 30 anos para cá, 30, no máximo 40 anos para cá, né? Que interessante. E outra coisa associada a isso, né? Então, o interesse que a fé reformada tem despertado junto a grupos que não tinham nenhuma conexão com essa fé, né? Por exemplo, grupos pentecostais, né? Graças à atuação de pessoas como Augustus Nicodemos Lopes, né? Hernandes Dias Lopes e outros, né? A realização dessas conferências da fé reformada
inicialmente quase exclusivamente com preletores vindos dos Estados Unidos e posteriormente com preletores brasileiros também, né? Isso tem levado, então, um grande número de pessoas que não tinham nenhum conhecimento da fé reformada a se interessarem por essa expressão, por esse entendimento, né, das Escrituras, né, que é a fé reformada. Sim. Então, as publicações também têm contribuído muito para isso, como as da Editora Fiel, da Editora Cultura Cristã e de outras editoras. A própria, né? FIDES também, né? Isso, a FIDES Reformata, exato. Então, é isso. É fascinante, né, a gente verificar como essas pessoas das mais diferentes igrejas evangélicas, inclusive de igrejas carismáticas, né, renovadas ou pentecostais, é fascinante ver como essas pessoas se encantam quando elas se defrontam com a fé reformada, né? Com essa fé que dá plena ênfase à soberania de Deus, né, ao fato de que a salvação é, acima de tudo, uma obra de Deus, é uma dádiva divina antes que uma conquista humana. Sim. Isso abre um novo universo, uma nova maneira de apreciar a riqueza do testemunho das Escrituras a respeito de Deus, a respeito da obra redentora, né? Então, esse é uma coisa bonita que eu vejo acontecendo nessas últimas décadas e que a gente gostaria que permanecesse e se ampliasse cada vez mais, né? Lembrando que a fé reformada não só tem essa preocupação muito grande aí, que nós já temos mencionado várias vezes aqui, com o evangelismo, com plantação de igrejas, mas também com a questão social mais ampla, né? Quando a gente olha para a atuação de Calvino lá em Genebra, no século XVI, era uma instituição, era uma atuação abrangente, né? Por causa daquilo que nós chamamos de cosmovisão reformada. Ou seja, uma visão de todas as áreas da vida transformadas pelo poder do Evangelho, né? Então, que isso possa impactar um número cada vez maior de pessoas e trazer grandes bênçãos para o evangelicalismo brasileiro e, por extensão, também para a sociedade, para o povo brasileiro. Amém. Eu comentei brevemente sobre... fiz a história, né, de início da introdução sobre a jovem que estava querendo ensinar a igreja, né, sobre a história da igreja, e ela começa pela vida do seu pastor. Talvez é justamente esse tipo de personagem que eu comentei, né, que é fictício, que poderia ser bem abençoado por isso que o senhor acabou de falar, de como a história da nossa igreja, né, igreja brasileira e também de forma geral, vindo da Reforma, ela é enriquecedora aos nossos irmãos pentecostais, os nossos irmãos carismáticos que têm olhado e visto na história da igreja algo que também é deles, né? Também parte muito deles, isso é muito bom de ver. Você percebe que todo mundo, da sua própria maneira, contribuiu para que nós chegássemos até aqui, né? Para que nós conservássemos a palavra de Deus em nossas vidas, né? E nas nossas igrejas, né? Apesar das diferenças, que elas são... não dá para passar por cima de todas elas, né? Mas todo mundo, de certa forma, contribuiu, né? Para que nós hoje pudéssemos dizer que existe uma igreja protestante no Brasil. Eu valorizo muito esse aspecto, sabe? Essa transmissão da fé geração após geração, né? Se hoje nós somos crentes em Cristo Jesus, se hoje nós somos evangélicos, é porque muita gente que viveu antes de nós, né, transmitiu fielmente a fé para que ela chegasse até nós, né? Quando a gente olha para a história das nossas famílias, a gente vê isso, né? Lá alguém entregou um folheto, alguém entregou um exemplar da Bíblia, convidou para ir à igreja, convidou a criança lá para ir na escola dominical, né? E o resultado é que nós hoje somos evangélicos, somos membros de uma igreja evangélica, né? Então isso é maravilhoso e devemos ser profundamente gratos. Eu tenho uma pergunta bônus aqui que me veio à mente. O pastor falando sobre os últimos 30 anos, onde até mesmo dentro da igreja presbiteriana houve um despertamento à questão histórica da fé e da teologia reformada. Parece que a pergunta não tem nada a ver, né? Mas eu acredito que tem. O senhor, olhando a história da igreja brasileira, consegue identificar
se em algum momento nós tivemos algo que nós podemos chamar de um avivamento. Aconteceu em algum momento um avivamento na igreja brasileira, assim como nós conhecemos que houve na Europa e também nos Estados Unidos? Na dimensão do que aconteceu na Europa do século XVIII, com o avivamento evangélico em inglês, lá com John Wesley, George Whitefield, John Newton, né, Carlos Wesley e outros, não. Né? E também, se olharmos para a experiência americana, né, o primeiro grande despertamento lá com Jonathan Edwards e com o Whitefield também, né, e muitos outros. Então, nós nunca tivemos nada parecido com aquilo. Né? Então, o que nós temos tido são experiências pontuais, né, limitadas, em um lugar ou outro, em um tempo ou outro, mas não uma coisa tão abrangente como e de consequências tão avassaladoras, né, no bom sentido, como aconteceu na Inglaterra e como aconteceu nos Estados Unidos. Né? Então, naquela dimensão, nós, até onde eu sei, olhando para a nossa história, nunca houve nada parecido. Né? Na Inglaterra, aliás, esses dois experimentos são muito instrutivos, né? Porque o avivamento inglês, ele produziu mudanças impressionantes na sociedade inglesa. Não só na igreja, a gente associa mais avivamento com igreja, né? Crescimento da igreja, conversões, mas na sociedade. Então, a reforma das prisões, a luta contra o tráfico de escravos, a luta contra o trabalho infantil nas fábricas de tecidos inglesas e um monte de outras iniciativas extremamente valiosas, foi tudo fruto do avivamento evangélico do século XVIII. Fruto direto. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Né? Seria maravilhoso se isso acontecesse no Brasil. Né? E eu pergunto isso porque o senhor mesmo falou desse aumento demográfico, né, dos evangélicos no Brasil. Estamos caminhando aí para metade da população, mas me parece que está havendo mais uma cristianização somente, uma identificação como cristão, do que realmente uma mudança profunda no coração que muda a sociedade, né? E parece, inclusive, que as coisas, socialmente falando, estão ficando cada vez piores. Né? Mas o povo está se dizendo evangélico, e aí? Algumas pessoas têm chamado a atenção para essa verdadeira excrescência, né? Lá no Rio de Janeiro, os traficantes evangélicos. Sim. Olha que absurdo, até que ponto nós chegamos. Né? Sim. Está tão na moda ser evangélico que é traficante quer ser evangélico. Né? Um absurdo total, uma contradição total. Então é isso, nós precisamos... Há alguns anos atrás, um ex-diretor lá do nosso centro de pós-graduação, o Dr. Luiz Matos, que infelizmente faleceu ainda relativamente jovem por causa de um câncer no cérebro, mas ele tinha escrito a sua dissertação lá para o próprio Andrew Jumper sobre Jonathan Edwards e o, entre aspas, avivamento brasileiro. Jonathan Edwards, avivamento brasileiro. Ele escreveu em inglês, porque ele estava se preparando para ir para os Estados Unidos para fazer o doutorado. Então, depois que ele faleceu, eu traduzi e foi publicado pela editora Cultura Cristã, esse livro. Né? Mas, enfim, é muito interessante, porque ele vai para os escritos do Jonathan Edwards, e nos seus escritos, Jonathan Edwards faz uma lista de evidências de um avivamento genuíno e de um avivamento não genuíno. Né? Então, ele enumera lá uma série de evidências. Né? E daí ele pega aquelas evidências e aplica ao Brasil. E não dá. E ele conclui, não está acontecendo um avivamento genuíno no Brasil. Né? Então, é isso. Nós precisamos... As pessoas precisavam ler mais Jonathan Edwards nessa área, né? As suas importantes obras sobre o avivamento, para que a gente possa aplicar isso. E talvez eu faça uma segunda pergunta, talvez que o senhor não consiga responder, ou fique na mesma angústia que eu, mas por que não ocorre? Se temos tantos pastores, tantas igrejas pregando o evangelho, por que não ocorre? É verdade. Seria tão bom. É uma pergunta que eu também faço. Perguntar ao Senhor, na verdade. Não tenho resposta. Que Deus nos ajude. Uma reflexão sobre a questão de avivamento, pelo menos enquanto a gente está conversando aqui,
o reverendo falou sobre a questão da transformação na cidade, na sociedade, né? E às vezes a gente olha para esse cenário nosso brasileiro e a nossa impressão é que as igrejas estão crescendo quando, de alguma maneira, o Senhor nos aponta que Ele deseja... a gente irá para novos céus e nova terra. Deus deseja uma cidade nova. E fazendo referência ao próprio Agostinho, né? A cidade de Deus, a cidade dos homens. O que Deus deseja é uma cidade onde homens sejam realmente servos dele, né? E não uma igreja específica, né? Crescer em número de cristianismo, mas sim a cidade sendo transformada. Não, né? Simplesmente o crescimento, né, da minha igreja, Exatamente. da minha denominação, Exatamente. do meu ministério. Exatamente. Né? Mas o crescimento do reino de Deus, sim. na sociedade brasileira. Né? Isso é que nós mais precisamos. Muito né? bom. O crescimento com qualidade. Né? Sim. Reverendo, o senhor veio hoje aqui a um convite, né, do Ministério Fiel para gravar um curso específico, né, sobre um tema da qual nós estamos tratando aqui. O senhor poderia falar um pouquinho só sobre o que seria o curso? Porque assim, eu gostaria de incentivar as pessoas que olham para o senhor como alguém que pode ser inspirador também, né, para que a gente possa ter mais historiadores brasileiros sobre o protestantismo no Brasil, jovens que estão estudando talvez no seminário, para que o senhor possa indicar livros, indicar artigos e falar, olha, siga esse caminho aqui. Eu vim gravar 4 aulas a respeito da história do protestantismo no Brasil. Né? Essas coisas todas que eu já mencionei aqui nessa entrevista. Né? Então, uma aula sobre o protestantismo colonial, no período colonial, outra sobre o protestantismo de imigração, uma terceira sobre o protestantismo missionário, e a 4ª aula foi um resumo da história do presbiterianismo no Brasil. Né? Então, esses foram os temas das aulas. Eu, infelizmente, tive dificuldades lá com uns PowerPoints que eu havia preparado e onde eu havia colocado uma grande quantidade de fotos muito interessantes de personagens, de instituições, de documentos, né? E, então, acabei não podendo incluir todo esse material nas minhas aulas, mas depois eu vou mandar essas fotos para que elas sejam incluídas nesse material e o torne mais rico, mais interessante. Muito bom. Nada que uma edição não resolva. É verdade. Quais fontes o senhor indicaria para o jovem que quer estudar mais sobre a história, sobre ser um historiador, né, no Brasil, que o senhor indicaria? Pois é. Aliás, isso aqui levanta uma questão interessante, né? Nós temos muitas histórias denominacionais, boas histórias denominacionais, por exemplo, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, da Metodista, mas praticamente não temos nenhum livro sobre a história global, geral, do protestantismo no Brasil. Até nessa área nós temos sido desunidos aí, né? Ninguém se dispôs a escrever uma obra abrangente. A coisa mais próxima que nós temos disso é uma obra de Duncan Alexander Riley, um metodista, História Documental do Protestantismo no Brasil. Isso é o que mais se aproxima de uma história do protestantismo brasileiro. Mas é um livro já de várias décadas atrás. Né? Então aí fica lançado o desafio, né, para os historiadores. Bom desafio, né? Alguém que se disponha a fazer essa grande pesquisa, uma pesquisa muito volumosa, né? Mas muito relevante no sentido de termos um bom livro sobre a história do protestantismo no Brasil, como temos nos Estados Unidos excelentes livros sobre a história do protestantismo naquele país. Né? Eu mesmo tenho alguns desses livros na minha biblioteca, de Sidney Ahlstrom e outros autores, uns livros assim que assustam pelo tamanho, né? 800 páginas, mas contendo toda a história do protestantismo norte-americano. Então, seria maravilhoso se também tivéssemos uma história desse tipo aqui Pastor, no Brasil. Sem querer te bajular, mas eu não conheço ninguém melhor para escrever isso do que o senhor mesmo. E uma juntar outras pessoas, né? Convida outros pastores, outros exatamente. E eu gostaria muito de editá-lo. O único problema para mim é o fator temporal, né? Porque geralmente um livro desse leva muitos anos para ser produzido. Sim. Né? Mas o senhor já tem uma boa bagagem. Esse próprio podcast aqui já dá uma bela pelo menos os introdução, capítulos, né? Dá para transformar o livro dele. Exato. Em vários capítulos. Eu acho que aqui na Fiel a gente publicaria tranquilamente essa obra. Que bom saber.
Reverendo, muito obrigado pelo seu tempo. Muito precioso a gente poder ouvir e ser encorajado a ser essas novas vozes, né? Como o senhor comentou, de Erasmo Braga, e a gente poder hoje ser estimulado a ser essa voz também dentro das nossas igrejas e na sociedade, né? Que a gente possa fazer realmente isso. Queria muito agradecer pelo seu tempo conosco aqui. Pedir que o senhor dê uma palavra de encorajamento também aos nossos ouvintes. O senhor fique à vontade. Eu aqui tenho a agradecer, né, por essa oportunidade tão boa de participar desse podcast, né? E eu louvo a Deus pela existência do Ministério Fiel, da Editora Fiel, de todo esse trabalho maravilhoso, né, que vocês vêm realizando aí ao longo de tantos anos, levando a um número imenso de pessoas por esse Brasil afora e com certeza até no exterior, né? Sim. Esses conteúdos tão valiosos, tão preciosos da boa teologia, da boa reflexão bíblica e de tudo aquilo de bom também que nós podemos tirar da história da igreja e de tantos outros departamentos ligados aos estudos teológicos. Eu quero, mais uma vez, estender o meu abraço cordial a todos os nossos ouvintes e espectadores desse programa e incentivá-los a fazer uma das coisas mais úteis que a gente pode fazer para o nosso enriquecimento pessoal e para o nosso crescimento na fé. Ler bons livros. Uma das coisas mais importantes, principalmente nessa hora, né, nessa era da informática em que nós vivemos, onde tem tanta coisa sem importância atraindo a atenção e consumindo o tempo das pessoas, né? Então são filmes, são programas, são coisas da internet, são as redes sociais e etc., né? Às vezes coisas de escassa importância e relevância para a nossa vida como um todo e principalmente a nossa vida espiritual. Então, uma das melhores maneiras de a gente investir o nosso tempo, né? E uma das maneiras mais fáceis, mais acessíveis de nós aprendermos coisas, de nós nos enriquecermos de maneiras tão valiosas, é através da utilização da boa literatura, como a produzida aqui pela Editora Fiel, pela Editora Cultura Cristã e outras editoras brasileiras, e também desses recursos eletrônicos, como esse podcast e outros que existem por aí, né? Coisas que a gente pode receber no nosso próprio lar com a maior facilidade e que vai nos enriquecer imensamente ao lado de tudo aquilo que nós já recebemos também nas nossas igrejas semanalmente. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Muito Pastor, obrigado. eu também agradeço. Nós estamos aqui gravando numa segunda-feira, agora são 15:45 da tarde. O reverendo Alderi está conosco aqui desde as 9 da manhã nos servindo. Então eu agradeço realmente, né? Gravou 4 aulas conosco aqui. Estamos aqui com mais de 1 hora de conversa, né? E isso nos encoraja, né? Saber que temos um homem de Deus piedoso e buscando servir a igreja. Muito obrigado. Obrigado mesmo, pastor, por todas as suas obras, que o Senhor continue te dando graça, força para escrever mais, falar mais sobre assuntos tão importantes e relevantes para a nossa igreja brasileira. Muito Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado, então, você que nos assistiu, nos ouviu. Com certeza você irá receber o comunicado de quando este curso estiver ao vivo ou estiver disponível para você em nossa assinatura no Ministério Fiel. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, que o Senhor lhes abençoe. Muito obrigado, pastor. Tchau, Obrigado, tchau. Vini. Até mais. Até. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre no nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.